Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pequeno esboço da vida e dos ensinamentos do Sr. Chaitanya, o pregador do Srimad Bhagavatam. Segunda parte. Após este incidente, o Senhor começou a pregar e propagar seu Bhagavata Dharma, ou movimento Sankirtana, mais vigorosamente. E quem quer que se opusesse a esta propagação do Yuga Dharma, ou dever da era devidamente punido com vários tipos de castigos. 2 cavaleiros brahmanas, chamados Chapala e Gopala, que também eram tios maternos do Senhor, foram atacados de lepra como punição, e mais tarde, ao se arrependerem, foram aceitos pelo Senhor. No transcorrer de seu trabalho de pregação, ele costumava mandar diariamente todos os seus seguidores, incluindo Srila Nityananda Prabhu e Thakura Haridas, 2 membros principais de seu grupo, de porta em porta, para pregar o Srimad Bhagavatam. Toda Navadvipa estava saturada com seu movimento Sankirtana, e sua sede era na casa de Srivas Thakur e Sri Adwaita Prabhu, 2 de seus principais discípulos casados. Estes 2 cabeças eruditos da comunidade Brahmana eram os mais ardentes apoiadores do movimento do Sr. Chaitanya. Sri Adwaita Prabhu foi a causa principal do advento do Senhor. Quando Adwaita Prabhu viu que toda a sociedade humana estava cheia de atividades materialistas e desprovida de serviço devocional, que a única coisa que pode salvar a humanidade das 3 espécies de misérias da existência material, ele, por sua imotivada compaixão pela desgastada sociedade humana, orou fervorosamente pela encarnação do Senhor e continuamente adorou o Senhor com água do Ganges e folhas de Tulasi, a árvore sagrada. Quanto ao trabalho de pregação no movimento Sankirtana, esperava-se que todos contribuíssem com sua participação diária, de acordo com a ordem do Senhor. Certa vez, Nityananda Prabhu e Srila Haridas Thakur estavam andando por uma rua principal e, no caminho, depararam com uma multidão em tumulto. Indagando de transeuntes, ficaram sabendo que 2 irmãos, chamados Jagai e Mahadai, estavam provocando distúrbio público em estado de embriaguez. Ficaram informados também que estes 2 irmãos haviam nascido em uma respeitável família de brahmanas, mas por causa de más companhias, tinham se transformado em libertinos da pior espécie. Eles não eram apenas beberrões, mas também comedores de carne, caçadores de mulheres, ladrões e pecadores da pior espécie. Srila Nityananda Prabhu inteirou-se de todas essas histórias e decidiu que essas 2 almas caídas teriam de ser as primeiras a ser salvas. Com efeito, se fossem libertados de sua vida pecaminosa, redundaria daí maior glória do bom nome do Sr. Chaitanya. Pensando dessa maneira, Nityananda Prabhu e Haridas abriram caminho no meio da multidão e pediram aos 2 irmãos que cantassem os santos nomes do Sr. Hari. Os 2 bêbados enfureceram-se com este pedido e atacaram Nityananda Prabhu, dizendo palavrões. Ambos os irmãos perseguiram-os por uma distância considerável. À noite, foi apresentado ao Senhor o relatório do trabalho de pregação, e ele ficou contente ao saber que Nityananda e Haridas tinham tentado salvar 2 sujeitos tão estúpidos. No dia seguinte, Nityananda Prabhu foi ver os irmãos, e assim que se aproximou deles, um deles atirou-lhe um caco de pote de barro. Este caco de barro feriu-o na testa, e imediatamente começou a jorrar sangue. Nityananda Prabhu
bondoso como era, em vez de protestar contra este ato abominável, disse: não me importa que tenhas atirado essa pedra em mim. Ainda assim, peço-vos que canteis o santo nome do Sr. Hari. Um dos irmãos, Jagai, surpreendeu-se ao ver esta atitude de Nityananda Prabhu e caiu imediatamente a seus pés, pedindo-lhe que perdoasse a seu irmão pecaminoso. Quando Madhai tentou novamente agredir Nityananda Prabhu, Jagai impediu-o e implorou que se lançasse a seus pés. Enquanto isso, a notícia do ferimento de Nityananda chegava aos ouvidos do Senhor, que correu imediatamente para o local, em atitude impetuosa e iracunda. O Senhor invocou imediatamente a sua Sudarshana Chakra, a arma final do Senhor, que tem a forma de uma roda, para matar os pecadores. Mas Nityananda Prabhu recordou-lhe sua missão. A missão do Senhor é salvar as almas desamparadas, caídas de Kali Yuga. E os irmãos Jagai e Madhai eram exemplos típicos de tais almas caídas. 90% da população desta era assemelha-se a estes irmãos, a despeito de bom nascimento e respeitabilidade mundana. Segundo o veredito das Escrituras reveladas, toda a população do mundo nesta era será da mais baixa qualidade de Shudra, ou mesmo inferior. Observe-se, aliás, que Sri Chaitanya Mahaprabhu nunca reconheceu o estereotipado sistema de castas baseado em hereditariedade. Pelo contrário, ele seguia estritamente o veredito dos Shastras em relação ao nosso Svarupa, ou identidade verdadeira. Enquanto o Senhor invocava sua Sudarshana Chakra e Srila Nityananda implorava-lhe que perdoasse os dois irmãos, ambos os irmãos caíram aos pés de lótus do Senhor e pediram-lhe perdão de seu comportamento grosseiro. Nityananda Prabhu pediu também ao Senhor para que aceitasse essas almas arrependidas, e o Senhor concordou em aceitá-los sob uma condição: de que a partir daquele momento abandonassem completamente as suas atividades pecaminosas e hábitos de libertinagem. Os irmãos concordaram e prometeram abandonar todos os seus hábitos pecaminosos. E o bondoso Senhor aceitou-os e não comentou mais sobre suas más ações passadas. Esta é a bondade específica do Senhor Chaitanya. Nesta era, ninguém pode dizer que é isento de pecado. É impossível que alguém possa dizer isso. Mas o Senhor Chaitanya aceita todos os tipos de pessoas pecaminosas, sob a condição única de que elas prometam não se entregar a hábitos pecaminosos após serem iniciadas espiritualmente pelo mestre espiritual fidedigno. Há alguns pontos instrutivos a serem observados nesse incidente dos dois irmãos. Nesta Kali Yuga, praticamente todas as pessoas são da qualidade de Jagai e Madhai. Se elas quiserem aliviar-se das reações de suas más reações, terão de refugiar-se no Sr. Chaitanya Mahaprabhu e, após a iniciação espiritual, abster-se de coisas proibidas nos Shastras. Estas regras proibitivas são explicadas nos ensinamentos do Senhor, dados a Srila Rupa Goswami. Durante sua vida de casado, o Senhor não manifestou muitos dos milagres que são geralmente esperados de tais personalidades. Mas certa feita, ele fez um milagre maravilhoso na casa de Srinivas Thakur, enquanto Sankirtana estava em seu auge. Ele perguntou aos devotos o que eles queriam comer, e ao ser informado que eles queriam comer mangas, ele pediu que trouxesse um caroço de manga, embora não fosse estação de manga. Quando lhe trouxeram a manga, ele a plantou no pátio da casa de Srinivas, e imediatamente começou a crescer uma muda da semente. Em poucos instantes, esta muda tornou-se uma mangueira totalmente crescida, cheia de mais frutas maduras
do que poderiam comer os devotos. A árvore permaneceu no pátio de Srinivas, e daquele dia em diante, os devotos passaram a colher daquela árvore tantas mangas quantas lhes aprovesse. O Senhor tinha em alta estima as afeições das donzelas de Vrajabhumi, Vrindavana, por Krishna. Em apreço do imaculado serviço delas ao Senhor, uma vez Sri Chaitanya Mahaprabhu cantou os santos nomes das gopis, vaqueirinhas, em vez dos nomes do Senhor. Nessa altura, alguns de seus estudantes, que também eram discípulos, vieram vê-lo, e ao perceberem que o Senhor estava cantando os nomes das gopis, ficaram espantados. Por pura ignorância, eles perguntaram ao Senhor por que ele estava cantando os nomes das gopis, e aconselharam-no a cantar o nome de Krishna. O Senhor, que estava em êxtase, foi assim perturbado por estes estudantes tolos. Ele os castigou e os mandou embora. Os estudantes tinham quase a mesma idade que o Senhor, e desse modo julgaram erroneamente que o Senhor era um deles. Eles fizeram uma reunião e resolveram que revidariam ao Senhor caso este ousasse puni-los novamente dessa maneira. Este incidente provocou algumas conversas maliciosas a respeito do Senhor por parte do público em geral. Quando o Senhor ficou sabendo disto, ele começou a analisar os vários tipos de homens que compõem a sociedade. Observou que especialmente os estudantes, professores, trabalhadores fruitivos, yogis, não devotos e diferentes tipos de ateístas opunham-se ao serviço devocional ao Senhor. Minha missão é salvar todas as almas caídas desta era, pensou ele. Mas se eles cometerem ofensas contra mim, julgando-me um homem comum, não se beneficiarão. Se quiserem começar sua vida de compreensão espiritual, de alguma forma terão que me oferecer reverências. Assim, o Senhor decidiu aceitar a ordem renunciada da vida, sannyas, porque o povo em geral sentia-se mais inclinado a oferecer respeitos a um sannyas. Há 500 anos, a sociedade não estava ainda numa condição tão degradada como está hoje em dia. Naquela época, as pessoas ofereciam respeitos a um sannyasi, e os sannyasis seguiam estritamente as regras e regulações da ordem renunciada da vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu não era muito a favor da ordem renunciada da vida nessa era de Kali, mas pelo motivo de pouquíssimos sannyasis nesta era serem capazes de observar as regras e regulações da vida de sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu decidiu aceitar a ordem e tornar-se um sannyasi ideal para que o povo em geral o respeitasse. Uma pessoa se vê na obrigação de mostrar respeito a um sannyasi, pois o sannyasi é considerado o mestre de todos os varnas e ashramas. Enquanto meditava sobre a possibilidade de aceitar a ordem de sannyasi, Keshava Bharati, um sannyasi da escola Mayavadi e residente de Katwa, na Bengala, veio visitar Navadvipa e foi convidado a jantar com o Senhor. Quando Keshava Bharati chegou à casa do Senhor, este pediu-lhe que concedessem a ordem sannyasa da vida. Tratava-se de uma questão de formalidade. A ordem sannyasa deve ser aceita de outros sannyas. Embora o Senhor fosse independente sob todos os aspectos, ainda assim, a fim de observar as formalidades dos Shastras, ele aceitou a ordem sannyasa de Keshava Bharati, embora Keshava Bharati não pertencesse à escola Vaishnava Sampradaya. Após entender-se com Keshava Bharati, o Senhor foi de Navadvipa para Katwa para aceitar formalmente a ordem sannyasa da vida. Ele foi acompanhado por Srila Nityananda Prabhu, Chandrasekharacharya e Mukunda Datta. Estes três o ajudaram nos detalhes da cerimônia. O incidente em que o Senhor aceita a ordem de sannyasa é descrito elaboradamente no Chaitanya Bhagavata,
de Srila Vrindavan Das Thakur. Deste modo, aos 24 anos, o Senhor aceitou a ordem sannyasi da vida no mês de Magha. Após aceitar esta ordem, ele se tornou um pregador totalmente dedicado do Bhagavata Dharma. Embora estivesse fazendo o mesmo trabalho de pregação enquanto estivera casado, ao experimentar alguns obstáculos em sua pregação, ele sacrificou o conforto da vida no lar em benefício das almas caídas. Durante sua vida de casado, seus principais assistentes foram Srila Dwaita Prabhu e Srila Srivas Thakur, mas depois de aceitar a ordem de sannyas, seus assistentes principais passaram a ser Srila Nityananda Prabhu, que fora designado para pregar especificamente na Bengala, e os 6 Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Das Goswami e Raghunatha Bhatta Goswami, encabeçados por Srila Rupa e Sanatana, que foram designados para ir a Vrindavan e escavar os verdadeiros locais de peregrinação. A atual cidade de Vrindavan e a importância de Vrajabhumi foram descobertas pela vontade do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Após aceitar a ordem sannyasa, o Senhor quis partir imediatamente para Vrindavan. Durante 3 dias seguidos, ele viajou pelo Radhadesh, locais por onde corre o Ganges. Ele estava em êxtase completo com a ideia de ir para Vrindavan. Entretanto, Srila Nityananda desviou do caminho e trouxe-o à casa de Adwaita Prabhu, em Shantipura. O Senhor ficou alguns dias na casa de Sri Adwaita Prabhu e, sabendo que o Senhor estava deixando lar e esposa para sempre, Sri Adwaita Prabhu mandou que seus homens fossem a Navadvipa e trouxessem Mãe Sati para ter um último encontro com seu filho. Algumas pessoas inescrupulosas dizem que o Senhor Chaitanya encontrou-se com a esposa após tomar sannyas e ofereceu-lhe seu tamanco de madeira para ela adorar. Mas as fontes autênticas não dão informações de tal encontro. Sua mãe encontrou-se com ele na casa de Adwaita Prabhu e, ao ver o filho como sannyasi, lamentou-se. Ela fez o filho prometer que faria sua sede em Puri, para que ela pudesse facilmente ter informação sobre ele. O Senhor cedeu a este último desejo de sua amada mãe. Após este incidente, o Senhor partiu para Puri, deixando todos os residentes de Navadvipa em um oceano de lamentação devido à sua separação. O Senhor visitou muitos locais importantes a caminho de Puri. Visitou o templo de Gopinathaji, que havia roubado leite condensado para seu devoto Srila Madhavendra Puri. Desde então, a deidade Gopinathaji é conhecida também como Kshira Chora Gopinatha. O Senhor saboreava esta história com grande prazer. A propensão a roubar existe até mesmo na consciência absoluta. Mas por ser manifestada pelo absoluto, ela perde sua natureza pervertida e desta maneira torna-se adorável, inclusive pelo Senhor Chaitanya, com base na consideração absoluta de que o Senhor e sua propensão a roubar são idênticos. Esta interessante história de Gopinathaji é vividamente explicada no Chaitanya Charitamrita por Krishnadas Kaviraj Goswami. Após visitar o templo de Kshira Chora Gopinath de Remuna, em Balasore, em Orissa, o Senhor dirigiu-se para Puri e, no caminho, visitou o templo de Shakshi Gopala, que apareceu como testemunha
na questão de uma briga de família de 2 devotos brahmanas. O Senhor ouviu a história de Shakshigopala com grande prazer, porque quis deixar claro para os ateístas que as deidades adoráveis nos templos, aprovadas pelos grandes acharyas, não são ídolos, como alegam homens com um fundo insuficiente de conhecimento. A deidade no templo é a encarnação archa da personalidade de Deus, e por conseguinte, a deidade é idêntica ao Senhor sob todos os aspectos. Ela corresponde à proporção da afeição do devoto por ela. Na história de Shakshigopala, em que houve o mal entendido de família entre 2 devotos do Senhor, o Senhor, a fim de mitigar a confusão, como também para mostrar favor específico a seus servos, viajou de Vrindavan a Vidyanagara, uma aldeia em Orissa, sob a forma de sua encarnação Archa. Dali, a deidade foi trazida para Cuttack, e assim ainda hoje em dia, o templo de Shakshigopala é visitado por milhares de peregrinos a caminho de Jagannatha Puri. O Senhor passou a noite ali e depois seguiu em direção a Puri. No caminho, Nityananda Prabhu quebrou seu bastão de sannyas. O Senhor ficou aparentemente irado com ele por isto e foi sozinho para Puri, deixando seus companheiros para trás. Em Puri, assim que entrou no templo de Jagannatha, ficou mergulhado em êxtase transcendental e caiu inconsciente no piso do templo. Os guardas do templo não podiam entender os feitos transcendentais do Senhor, mas havia um grande pandita erudito chamado Sarvabhauma Bhattacharya que estava presente e pôde entender que o fato de o Senhor ter perdido sua consciência ao entrar no templo de Jagannatha não era uma coisa comum. Sarvabhauma Bhattacharya, que era o principal pandita lotado na corte de Maharaj Prataparudra, o rei de Orissa, sentiu-se atraído pelo brilho juvenil do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu e entendeu que tal transe transcendental só era manifestado raramente e apenas pelos devotos mais elevados, que já estão no plano transcendental, totalmente esquecidos da existência material. Somente uma alma liberada poderia manifestar tal feito transcendental, e o Bhattacharya, que era vastamente erudito, entendeu isto à luz da literatura transcendental com a qual estava familiarizado. Pediu, pois, aos guardas do templo que não perturbassem o sannyasi desconhecido. Pediu-lhes para levarem o Senhor à sua casa, para que pudesse observá-lo mais detalhadamente em seu estado inconsciente. O Senhor foi então levado para a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, que naquela época tinha suficiente poder de autoridade, por ser o Sabha Pandita, ou deão estadual da Faculdade de Literaturas Sânscritas. O Pandita erudito quis examinar minuciosamente os aspectos transcendentais do Sr. Chaitanya, porque muitas vezes devotos inescrupulosos imitam os aspectos físicos a fim de ostentar realizações transcendentais, para atrair pessoas inocentes e tirar proveito delas. Um acadêmico erudito, como Bhattacharya, pode descobrir tais impostores e, quando o faz, rejeita-os imediatamente. No caso do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o Bhattacharya examinou todos os sintomas à luz dos Shastras. Ele fez suas investigações como faria um cientista, e não como um sentimentalista tolo.
Observou o movimento do estômago, as batidas do coração e a respiração pelas narinas. Também tomou-lhe o pulso e viu que todas as atividades de seu corpo estavam completamente suspensas. Ao colocar um chumaço de algodão diante das narinas do Senhor, ele descobriu que o Senhor respirava suavemente pelo movimento leve das finas fibras de algodão. Deste modo, chegou à conclusão de que o transe inconsciente do Senhor era genuíno e pôs-se a tratá-lo da maneira prescrita. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu só poderia ser tratado de maneira especial. Ele só iria responder ao ressoar dos santos nomes do Senhor, cantados por seus devotos. Este tratamento especial era desconhecido de Sarvabhauma Bhattacharya, porque o Senhor ainda era desconhecido para ele. Quando Bhattacharya o viu pela primeira vez no templo, ele simplesmente considerou-o como sendo um dentre muitos peregrinos. Enquanto isso, os companheiros do Senhor, que chegaram ao templo um pouco depois dele, ouviram falar das proezas transcendentais do Senhor e que ele tinha sido levado pelo Bhattacharya. Os peregrinos no templo ainda comentavam sobre o incidente, mas por acaso um destes peregrinos havia se encontrado com Gopinathacharya, que era conhecido de Gadadhar Pandita, e por isso ficaram sabendo que o Senhor estava deitado em estado inconsciente na residência de Sarvabhauma Bhattacharya, o qual era cunhado de Gopinathacharya. Todos os membros do grupo foram apresentados por Gadadhar Pandita a Gopinathacharya, que os levou até a casa do Bhattacharya, onde o Senhor estava deitado, inconsciente, em um transe espiritual. Então todos os membros cantaram em voz alta o santo nome do Senhor Hari, como de costume, e o Senhor recuperou a consciência. Depois disto, o Bhattacharya recebeu todos os membros do grupo, incluindo o Sr. Nityananda Prabhu, e pediu-lhes que aceitassem ser seus convidados de honra. O grupo, incluindo o Senhor, foi tomar banho no mar, e o Bhattacharya providenciou acomodações e comida para eles na casa de Kashi Mishra. Gopinathacharya, seu cunhado, também o ajudou. Os dois cunhados conversaram amistosamente sobre a divindade do Senhor, e com argumentos, Gopinathacharya, que conhecera o Senhor anteriormente, tentou estabelecer que o Senhor era a personalidade de Deus. E o Bhattacharya tentou estabelecer que ele era um dos grandes devotos. Ambos argumentaram a partir do ponto de vista de shastras autênticos, e não com base na sentimental vox populi. As encarnações de Deus são determinadas por shastras autênticos, e não por votos populares de fanáticos ignorantes. Como o Sr. Chaitanya era realmente uma encarnação de Deus, fanáticos ignorantes têm proclamado muitas supostas encarnações de Deus nesta era, sem se referirem às escrituras autênticas. Mas Sarvabhauma Bhattacharya ou Gopinathacharya não se entregaram a tal sentimentalismo tolo. Pelo contrário, ambos tentaram estabelecer ou rejeitar sua divindade com base em shastras autênticos.